Fala pessoal, aqui é o Luan Alves, analista da VG Research. O objetivo desse conteúdo é estar mais próximo de vocês, responder algumas dúvidas que foram enviadas para a gente nessa última semana. Então, pensando exclusivamente em dividendos, seria interessante aportar mais em fundos imobiliários nesse momento? Minha opinião, não. A indústria de fundos não está com um desconto muito maior do que a média histórica. Assim, não tem nenhum pânico no mercado, essa é a verdade. O mercado, ele eventualmente ele tem uma aversão a risco, né? Então, assim, nos últimos 2 anos, tiveram alguns eventos dentro da indústria de fundos imobiliários que fez com que a aversão a risco dos investidores aumentasse. E os FIX, né, os fundos, eles caíssem mais do que as ações. Como foi o caso, por exemplo, quando a gente estava discutindo a reforma tributária, uma tributação de dividendos. Quando se especulou que ia ter uma tributação em fundos imobiliários, eles caíram 10% durante uma semana. Nesse momento, fazia mais sentido investir em FIIs do que em ações. Esse receio saiu, o desconto sumiu, e agora depende muito do negócio e olhar cada caso a caso. O payout da Itaúsa tende a aumentar em 2023? Sim ou não? É uma pergunta difícil essa, eu diria que sim, essa é a minha resposta, mas eu já imaginava que fosse aumentar esse ano, até agora não veio, então assim, a gente não sabe, porque é uma decisão estratégica da companhia. E por que isso, né? Primeiro, o Itaú Unibanco, que é o ativo que de longe gera mais dividendos para a Itaúsa, não está pagando altos dividendos. Então, o banco ele veio recompondo o capital dele desde a pandemia e não está pagando dividendos muito altos desde então. A Itaúsa, ela fez alguns desinvestimentos, então ela vendeu as ações da XP, levantou um caixa maior, ela poderia pagar isso de dividendos, mas ao mesmo tempo a empresa tem investido muito em infraestrutura. Então, tem comprado ali, comprou participação em saneamento básico, em infraestrutura pela CCR, enfim. Então, a empresa tem sido mais focada no investimento. É uma decisão da companhia estratégica. As companhias não são obrigadas a pagarem tudo que elas ganham de dividendo. Elas têm ali uma regra, né, da B3, da cláusula das SAs, que elas pagam pelo menos 25%. Ela pode pagar 25%, pode pagar 100%. E esse é o grande ponto que a gente fica nessa incógnita, né? Mas eu acho que sim, tende a aumentar ano que vem esses dividendos. Com relação à ES Brasil, com alto endividamento e o risco de default, ele é alto nesse cenário de juros elevados por mais tempo? Outra pergunta nesse mesmo sentido é se houve alguma alteração de valor justo ou preço teto após as aquisições e o aumento de capital. Então, assim, respondendo a primeira e a segunda, não vai ter nenhuma mudança de valuation nesse momento. Em relação ao alto endividamento, a dívida alta ela é difícil nesse contexto, mas dívida por si só não é um problema. O problema é você ter uma dívida que é muito alta e você não consegue honrar ela, né? Uma dívida que é muito concentrada em poucos meses, por exemplo, para algumas companhias é melhor ter uma dívida maior com um prazo mais largo do que ter uma dívida pequena com um prazo curto. Então, esse é um exemplo. E o caso da ES Brasil é exatamente o primeiro, né? A dívida dela é alta, mas o prazo é grande também. Não é uma dívida que ela tem que pagar esse ano, tem que pagar no ano que vem. Ela vai ter um montante que está vencendo, tem que ser amortizado ano a ano. Mas é uma dívida de 3, 4 anos. Então, ela consegue ao longo do tempo, né, casar o fluxo de vendas e geração de resultado da operação dela com o pagamento da dívida dela. Então, não é um problema por si só. Com certeza, com juros de 12% ao ano, 13% ao ano, parte do resultado do acionista ele vai ser perdido por conta das despesas financeiras. E é por isso que a ação tem caído tanto. Mas a questão é que assim, não existe almoço grátis. Então, a companhia, olhando no retrospecto da ES Brasil, a companhia ela era uma vaca leiteira há uns 5 anos atrás e ela sempre pagou bons dividendos. A questão é que ela tinha um risco muito grande, que é o risco do setor hídrico no Brasil. Você depender somente de fontes hídricas te gera um risco hidrológico que há 30 anos atrás isso não era um problema, mas nos últimos 10 anos isso tem sido sim um problema, porque a gente passou por uns 3 ou 4 anos de déficit hídrico muito grande. E nesses 3, 4 anos ela pagou
dividendos ruins, reportou alguns prejuízos, né? Então, assim, tem esse contexto. Para poder mudar essa questão, ela precisa investir mais em outros projetos, né? Então, a companhia nos últimos 3 anos vem investindo mais em energia eólica e solar, acelerou bem esse investimento, mas, assim, é um mercado também muito competitivo, onde muitas empresas estão investindo nesse setor, e ela preferiu antecipar os investimentos dela. Para isso, o que ela fez? Ela cortou o dividendo hoje, para poder investir mais hoje, e amanhã, 2023, ela já vai ter metade da sua receita vindo de fontes hídricas e metade vindo de eólicas e solares. Ponto. Dito isso, para fazer isso, ela precisou se endividar. Dívida, novamente, por si só não é um problema. Ela se endividou, mas, claro, com esse cenário de juros altos, uma dívida alta sendo penalizada a 12%, 13% ao ano, isso tira resultado do acionista dela e por isso que a ação caiu. Mas assim, não tem almoço grátis, então hoje a gente tem a oportunidade de investir na ES Brasil a R$ 9. É uma ação que, na nossa opinião, vai te entregar um retorno ali médio de inflação mais 12, o que é excelente, e há um ano atrás estava 17, 18 reais. Então, esse é o nível de assimetria. Tem risco, mas nesse momento faz muito mais sentido investir nela do que quando estava 12, 15, 18 reais há um pouco tempo atrás. Vamos lá, a próxima. Pensando em dividendos e foco no longo prazo. Me esclareça a perspectiva da Wiz com relação a outras empresas indicadas no mesmo setor pela VG. Então, a Wiz é uma corretora de seguro, ela é um pouco diferente da Porto Seguro e da BB Seguridade nesse sentido. São modelos de negócios diferentes, então a Wiz tinha um contrato de exclusividade com a Caixa, que era muito lucrativo para ela ganha comissão, e o que ela fez foi que, após a perda desse contrato, ela vinha fazendo mais parcerias, né? Procurando mais canais bancários para poder fazer parceria e tentar crescer aí a rentabilidade dela. É um business, né? É um modelo de negócio que por si só tende a ser lucrativo e com bastante retorno para o acionista, né? Uma boa distribuição ali de dividendos. Mas é uma empresa pequena, então Porto Seguro e BB Seguridade são muito maiores, elas são potenciais parceiras da companhia e não concorrentes direta, e são muito maiores também. Então, é isso. Tem vários eventos que podem trazer riscos ou oportunidades no mercado. A quebra do banco Credit Suisse, a recessão nos Estados Unidos, a possível bolha imobiliária na China e uma chamada de margem de quase 2 trilhões de reais de bancos europeus. 2023 será um ano de fortes emoções? Então vamos lá, é difícil dizer. 2022 foi um ano de fortes emoções já. 21 também, 2020 também. Tem passado por um ciclo difícil aí, né? Não só o Brasil, mas o mundo todo. Eu acho que 2023 vai ser um ano melhor do que 2022, em termos de resultado das bolsas globais. Me parece que tudo que pode estourar assim, de realmente relevante para o mercado está acontecendo agora e a gente está próximo desses gatilhos que você acabou de comentar aqui. Vamos lá, então assim, o Brasil ele tem se desconectado um pouco dessa realidade. Então, enquanto a gente aqui está comemorando, a maioria dos investidores, os dividendos de 50% da Petrobras, o Ibovespa que está subindo 10% nesse ano, a maior parte dos fundos de investimento e investidores internacionais estão caindo aí 30% nesse ano nas ações, perderam mais uns 30% em renda fixa, e o contexto é esse. A libra esterlina, a moeda do Reino Unido, caiu 20% em menos de um mês, a moeda japonesa também, tem risco do fundo de pensão britânico quebrar, a gente tem o Credit Suisse também está passando por um momento de forte insuficiência de capital, enfim, e tem tido muitos riscos no mercado global. O Brasil se desconectou um pouco disso porque o nosso Banco Central, não só por isso, mas um dos motivos é porque o Banco Central brasileiro ele se antecipou bastante, né? O que um Banco Central pode fazer para proteger, né, a economia interna nesse contexto é subir juros rápido. E isso tem um preço, né, que é o encarecimento do crédito na economia, desacelerar a economia, enfim. Mas o Banco Central brasileiro ele fez isso. E no que ele fez isso, a gente tem hoje a nossa bolsa descolando e a nossa moeda, o real, ele tem sido a melhor performance esse ano. Apanhou muito já antes, né? O real apanhou pra caramba em 2020 e 2021,
mas esse ano tem sido a melhor moeda e a gente se desconectou um pouco dessa realidade. No mundo, o dólar está muito forte, assim, está próximo dos níveis mais altos dos últimos 20 anos. E normalmente esse contexto ele antecipa uma quebra de um grande agente econômico, porque a maior parte das empresas e países tem uma economia, tem passivos em dólar, né, dívidas em dólar, e aí, enfim, quando a baleia aparece boiando é quando o mercado realmente vira de lado, né? Até lá ele pode cair de pouquinho em pouquinho, como a gente tem vendo o mercado internacional caindo de pouco em pouco, e aí quando aparece uma baleia dessas, como o Reino Unido, como o Credit Suisse boiando de fato, o mercado dá aquele último, aquela última vomitada, né? Ele cai mais um pouco, com mais intensidade, e depois ele vira de posição. Isso pode acontecer ainda esse ano. Isso pode ser que não aconteça, enfim, a gente precisa acompanhar, mas esse ano tem uma correção muito boa já o suficiente para a gente começar a olhar a Bolsa Americana, já tem boas oportunidades de investimento, a renda fixa está pagando 4 a 5% ao ano em dólar, né? Esse é o juro implícito americano, tem empresas boas pagando 5, 6, 7% ao ano de yield em dólar, então já começa a surgir algumas oportunidades de investimento. Estamos num bom momento para comprar Vivo? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a ação da Vivo ela caiu bastante, inclusive, nos últimos meses. Depois tem uma outra dúvida sobre ela. Acho que eu vou até aproveitar para responder junto aqui. Vivo seria esperado o crescimento de receita e lucro com o advento do 5G? Ou você vê as quedas recentes como oportunidade para se posicionar? Respondendo junto, né? O que aconteceu? A Vivo também entrou na nossa carteira ali próximo dos R$ 43. E quando ela caiu para 40, mais ou menos, a gente colocou ela na carteira Top Pix. E aí, o que houve, né? Que quando teve o evento do 5G, leilão do 5G, a ação bateu R$ 52 por aí, voltou para uns 50, a gente sugeriu tirar ela das preferências e colocou lá em stand-by, né, dentro do guia de cobertura. Por quê? Uma vez que passou esse evento, né, do leilão, agora a empresa ela conseguiu adquirir os projetos, né, do leilão 5G, as faixas de banda larga e faixas de frequência, e agora ela precisa cumprir com o acordo, né, com o combinado. O que é? É investimento. Então agora vem a parte mais dura, que é você de fato acelerar o capex, né, investir mais dentro do seu business, do seu negócio. O negócio de telecomunicações é um negócio de capital muito intensivo. O que isso quer dizer? A Vivo foi uma das empresas que mais investiu no Brasil nos últimos 10 anos. Assim, você tem que investir muito dinheiro para você se manter competitivo. Quem não investe, fica para trás. Como é o caso da Oi na operação móvel dela. Não conseguiu investir, ficou para trás. Para se manter competitivo, com uma entrega de serviço relativamente razoável, haja investimento. O 5G precisa de muito investimento. Então, ciclo 2022 e 2023, a gente passa por um investimento forte da Vivo. 2022, os dividendos são menores ainda também. Teve uma reversão de provisão que impactou o último resultado. Mais investimento quer dizer mais dívida com os juros altos quer dizer lucro menor. Então, no curto prazo, o lucro ficou um pouco menor também. Deve voltar a melhorar em 2023, então talvez uns 6, 7% de dividend yield. 2024 ali mais próximo de 10. Eu iria por esse caminho. Então, assim, além do 5G, teve a compra da operação da Oi Móvel, junto com o consórcio, que acabou exigindo mais capital da Vivo. Então, assim, quem está preocupado, quem quer com a Vivo, fica tranquilo, porque a empresa está fazendo o caminho certinho que ela precisava fazer. Quem investe olhando no longo prazo, o que é longo prazo? Cara, 2 anos para cima, assim, pelo menos 2 anos. 2 anos é médio prazo ainda. Mas quem está olhando aí longo prazo, pode comprar agora R$ 38, R$ 39, porque em 2 anos vai ter resultado com uma chance muito alta de hoje estar correto nesse sentido. Qual o cálculo do dividend projetado? Eu anotei há 12 meses atrás e não chegou nem perto do realizado. Não seria melhor puxar uma média mesmo? Então, talvez sim, talvez não. A questão é que é uma questão muito, muito difícil. Quando a gente olha hoje para a média que a gente entregou de dividend yield projetado, a gente consegue ser mais assertivo do que colocar a média histórica dos últimos 5 anos. Mas, assim, existem empresas
onde o dividend yield projetado tende a ser muito mais volátil. E aí para pensar o seguinte, o yield projetado, a gente olha 12 meses à frente, beleza, com base no lucro que a gente espera para os próximos 12 meses. E estimar lucro é algo muito volátil, ainda mais 12 meses à frente. Isso porque, se tiver um evento não recorrente que seja, você pode ter um impacto no seu dividendo. Uma reversão de provisão, como teve na Copel e na Vivo, já impacta o dividendo. Então, assim, e não ter eventos não recorrentes é muito difícil. Então, assim, a gente coloca um yield projetado e, na maioria dos casos, principalmente para as empresas de saneamento, banco, seguro, energia elétrica, ele funciona muito bem, ele é mais assertivo do que o yield médio. Para as empresas que são de varejo, construção civil, saúde, e afins, essas empresas elas são muito mais arriscadas. Então, o yield projetado ele é muito mais volátil. E aí, a assertividade deles é menor também. Então, esse é um exemplo. Eu, particularmente, não recomendo o pessoal investir só com base no dividendo. Falar, olha, essa aqui está com 15% de yield projetado, vou investir nela. Não, calma aí. Vamos ver qual é o potencial de valorização dela, que negócio ela está inserida, qual o risco dessa ação, e como ela funciona, né? Assim, qual o modelo de negócio dessa empresa. E aí, com base nisso, você estabelece, de fato, se o investimento vai ser nessa empresa ou numa outra. E por aí vai.